Vamos lá, mais uma aula do nosso misterioso direito previdenciário. Nós terminamos na aula passada falando dos trabalhadores excluídos do regime geral. Falamos sobre a regra e falamos sobre a exceção. Agora nós entraremos no novo assunto: empresa, empregador doméstico, conceito previdenciário, conforme o nosso edital. Conceito de empresa: a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Pessoal, cuidado! A definição de empresa para direito previdenciário é diferente para direito do trabalho. Direito do trabalho, um conceito de empresa é um. O conceito de empresa no direito previdenciário é outro. Aqui entra também, olha, órgãos e entidades de administração pública direta, indireta e fundacional. Tudo isso é empresa para o direito previdenciário. Isso pode confundir na hora da prova. Quando a gente vê empresa, a gente pensa assim, opa, aquelas empresas privadas, a gente lembra de algumas marcas, até mesmo das empresas públicas, sociedades de economia mista. Mas veja, olha aqui, a administração pública direta e indireta e ainda fundacional, seja autarquias e ainda os órgãos da administração direta, as secretarias, os ministérios, tudo isso está dentro do conceito de empresa para o direito previdenciário. Guarde isso que é importante. E nós veremos também que o conceito de empregado para o direito previdenciário é diferente do conceito de empregado também no direito do trabalho. Então, já vimos o conceito de empresa, agora mais um detalhe. Equipara-se à empresa. Está no decreto 3048 de 99. 1. Contribuinte individual em relação a segurado que lhe presta serviço. Eu sou um contribuinte individual. Estou ali pelo Simples. Tenho uma microempresa e tenho um funcionário. Então, aquela relação, eu terei uma relação de empresa para com o meu funcionário. Ele será um empregado. 2. Cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Olha que interessante. Quando você vê aquelas associações, aqueles clubes desportivos, tudo isso se enquadram, são equiparados à empresa para o direito previdenciário. Ou seja, não são empresas, mas terão o mesmo tratamento no tocante a contribuições, o valor, a porcentagem que será paga pelas empresas para a Previdência Social. As cooperativas, a entidade de qualquer natureza ou finalidade. Inclusive ainda, olha, missão diplomática e repartição consular de carreiras estrangeiras. Decore, não vamos complicar. Memorize que missão diplomática e repartição consular equipara-se à empresa para fins previdenciários. Temos ainda no item 3 o operador portuário e essa sigla significa órgão gestor de mão de obra. Órgão gestor de mão de obra dos portos. Neste caso, tanto o portuário como o órgão gestor de mão de obra são equiparados à empresa. E o item 4, o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação a segurado que lhe presta serviço. Você está construindo ali seu armazém, você é uma pessoa física, um cidadão qualquer, e contrata um pedreiro. Qual será a sua relação? Você será uma empresa em relação a ele. Então, a sua parte que você vai enviar para a Previdência Social será da mesma forma como se você fosse uma empresa. Então, equipara a empresa, o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, a relação com aquele que vai te prestar o serviço, seja permanente ou eventual, será de empresa. Então, esses são os equiparados. Conceito de empresa, firma ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com sem fins lucrativos, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta. Essa parte que eu estou destacando agora é o conceito de firma do Conselho do Direito do Trabalho. Nós temos a segunda parte, que é um adicional aqui do direito previdenciário. E ainda os equiparados: contribuinte individual, que presta serviço, cooperativa, associação, missão diplomática, operador de portuário,
o órgão gestor de mão de obra e ainda proprietário, dono de obra ou construção civil, se for pessoa física, em relação àquele que vai te prestar serviço. E o empregador doméstico, aqui está. Agora sim, mudando o slide, qual é o conceito de empregador doméstico? A pessoa ou família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa é empregado doméstico. Pode ser pessoa ou entidade familiar, sem fins lucrativos, é para trabalhar na minha casa. Você vai me prestar serviço para o meu bem-estar. Neste caso, seria empregador doméstico. Eu dou o exemplo da mini fábrica de costura. Eu tenho uma fábrica de costura, tem 3 máquinas de costura dentro da minha casa e contrato alguém para trabalhar ali. E só que o objetivo é fins lucrativos, é vender roupas. Portanto, não será empregado doméstico, nem eu serei empregador doméstico. Empregador é quando eu quero que você trabalhe para mim, para o meu conforto, seja como motorista, seja como copeiro, governanta, cozinheiro, coisas assim, faxineiro. A pessoa ou família que admitem a seu serviço sem finalidade lucrativa é empregado doméstico. Depois, só por curiosidade, depois de assinar a carteira de trabalho e previdência social do doméstico, o patrão deverá fazer a inscrição do trabalhador na previdência social pela internet ou agência. Para fazer a inscrição, é preciso apresentar a carteira de trabalho do empregado como registro, documentos especiais do trabalhador e do empregador. Quem registra o empregado na previdência social é o empregador. Quem registra não é o empregado doméstico. O empregador vai registrar o seu funcionário na Previdência Social com carteira de trabalho assinada em mãos, ok? Continuando então, ainda sobre esse assunto, agora outro assunto é financiamento da Seguridade Social. Esse assunto é simples mesmo. O edital pede apenas os conceitos. O conceito de empresa, o conceito de quem é equiparado à empresa e o conceito de empregador doméstico. Para a prova é só cuidado. A única pegadinha que pode cair aqui em empregador doméstico é saber que não pode haver finalidade lucrativa. Somente isso. Guarde isso, você não erra na hora da prova. Financiamento da Seguridade Social é um dos assuntos mais complexos do nosso estudo. Então há algumas definições, depois a gente vai para as particularidades. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. São conceitos aí constitucionais do financiamento da Seguridade Social. Então nós temos aqui, entre os objetivos da Seguridade Social, nós temos o quinto, olha, a equidade na forma de participação do custeio. Estamos falando do financiamento, equidade na forma de participação do custeio. Eu disse em um vídeo anterior que equidade é diferente de igualdade. O que é equidade? Equidade é sinônimo de justiça. Aquele que pode mais vai contribuir mais. Por exemplo, uma empresa ela tem mais recurso do que o funcionário. Então a empresa vai pagar 20%. O funcionário vai pagar uma taxa menor. A sua alíquota será menor. Uma empresa que opte pelo Simples Nacional, ela vai pagar ali uma alíquota menor, não de 20%, mas de 11%. Nós veremos tudo isso, como são essas regras. Um outro conceito da Constituição é o seguinte: a Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. Diversidade da base de financiamento. Nós estamos falando em qual assunto? Financiamento da Seguridade Social. Então nós temos um objetivo: equidade na participação desse custeio. Quem pode mais vai financiar mais. E a diversidade da base de financiamento, com participação dos trabalhadores, participação das empresas, participação dos empregados, participação até mesmo dos aposentados. É lógico, sabemos que o aposentado, pelo regime de geral, ele não contribui para a Previdência Social. E se ele voltar? Se ele voltar a trabalhar, nós veremos que ele contribui. Vamos lá, seguindo. Ainda, financiamento da Seguridade Social, nós temos o financiamento direto e o financiamento indireto. Financiamento direto da Seguridade Social. Financiamentos obtidos mediante contribuições sociais. Contribuições sociais em matéria de edital, matéria de concurso. Nós veremos no próximo slide quais são, nos próximos slides,
quais são as contribuições sociais. E nós temos ainda o financiamento indireto, mediante receitas orçamentárias da União, do Estado, Distrito Federal e municípios, através de tributos. Indiretamente, a Seguridade Social ela será financiada através dessas receitas orçamentárias. Por quê? Será o dinheiro arrecadado pela União através dos seus orçamentos, não diretamente. No direto, o financiamento ele, como o próprio nome já diz, é direto. O dinheiro sai do ponto X e vai diretamente para a Seguridade Social. Aqui não. Vai haver a arrecadação do tributo e vai constituir a receita orçamentária, e aí sim, da receita orçamentária, nós veremos que uma parte é destinada à Seguridade Social. Nós temos no ordenamento jurídico receitas orçamentárias e receitas extra-orçamentárias. As receitas orçamentárias são aquelas previstas nos orçamentos e são subdivididas, por exemplo, em receitas corrente e de capital. A receita corrente ela não aumenta o patrimônio, o ativo patrimonial, o ativo do ente federativo, por exemplo, para manutenção da máquina administrativa, é o dinheiro arrecadado para fazer funcionar a máquina, enquanto a receita de capital é aquela que vai aumentar o ativo da União. A receita orçamentária, ela já existe uma previsão, existe a previsão da receita orçamentária, quanto que o Estado irá arrecadar, e para essa previsão existe a destinação da despesa. Então, portanto, para a nossa prova, saber que no financiamento indireto é mediante receitas orçamentárias, porque já existe essa previsão. A Seguridade Social é coisa séria, então já existe essa previsão. O orçamento, a lei orçamentária, ela é dividida em 3 tópicos. Nós temos o orçamento da União, o das empresas e o da Seguridade. Então, do ente, da manutenção da máquina administrativa, das empresas e ainda a receita orçamentária, que vai... e essa receita orçamentária, ou melhor, Seguridade Social, né? Nós temos a parte da receita. Esse da Seguridade Social abrange saúde, assistência e previdência. Portanto, para não ficar confuso, existe o orçamento, é uma lei só orçamentária, seja em qual ente for. É o orçamento do ente federativo, de financiamento das empresas e da Seguridade Social. Portanto, essa compreende as receitas orçamentárias e se dão através dos tributos. É o financiamento indireto. Direto, financiamento das contribuições sociais que nós veremos posteriormente, veremos agora praticamente. Indireto, das receitas orçamentárias. O artigo 167 da Constituição diz o seguinte: são vedados a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o artigo 195, 1A e 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Ou seja, vamos lá para o texto da Constituição, artigo 195. Artigo 195, 1A. A Seguridade Social deverá ser financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Nós já falamos primeiramente, aqui da contribuição indireta e das contribuições sociais como diretas. Primeira contribuição social, do empregador da empresa e da entidade, equiparada na forma da lei. Já falamos o que é empregador, já falamos o que é empresa, já falamos o que é a entidade equiparada. Sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. O que isso quer dizer, conforme o slide que a gente estava lendo? Folha de salários. Essa contribuição aqui, esse desconto que se dá sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, ainda que não haja vínculo empregatício, tudo isso que o empregador recolheu só pode ser usado para a Seguridade Social, não pode de forma alguma ser desviado para alguma coisa. Então, portanto, é isso que está dizendo, essa contribuição social do empregador da empresa e da entidade ela equiparada, incidente sobre a folha de salário de trabalhador, guarde folha de salário. Se você guardar, ora,
O desconto que se dá sobre o rendimento na folha de salário só pode ser usado exclusivamente para o financiamento da Seguridade Social, que é o regime geral lá do artigo 201. É isso que está dizendo. É vedada a utilização desses recursos que eu acabei de ler do inciso 1, mas também do inciso 2, para a realização de despesas distintas de pagamento de benefício do regime geral de previdência social. E o outro é o inciso 2, que vem dizer o seguinte: do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201, ou seja, regime geral. Portanto, o inciso 2 diz que são contribuições sociais, aquela paga pelo trabalhador e demais segurados da Previdência Social. Portanto, este desconto do trabalhador e de todos os outros segurados da Previdência Social só podem ser utilizados exclusivamente para financiamento da Seguridade Social, da Previdência Social, dos benefícios que estão no artigo 201 do regime geral. Portanto, desconto de folha de salários e do trabalhador e outros demais segurados da Previdência Social somente podem ser utilizados para quê? Para financiamento da Previdência Social, que está lá no artigo 201. Só que não incide contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social. Aquele que é aposentado ou recebe pensão do regime geral, não existe desconto destes para a Previdência Social. Guarde isso. Quais outros segurados da Previdência Social? Demais segurados? Todos. Segurados obrigatórios, segurados facultativos, aquele que o contribuinte individual, todos os segurados que nós vimos, as contribuições dele para a Previdência Social são exclusivas para financiamento do regime geral que está no artigo 201. Ok? Uma curiosidade aqui é que a proposta de orçamento da Seguridade Social deve ser feita pelos três: saúde, assistência e previdência social. Isso aqui, pessoal, é matéria de Constituição, direito constitucional. E isso, o direito constitucional, também cai lá na prova do INSS. Não guarde essa informação. A proposta do orçamento da Seguridade Social deve ser feita pelos esses três órgãos, da saúde, área da saúde, assistência social e previdência social. Então, é uma previsão constitucional. Dando continuidade, as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União Federal. Olha que interessante, informação importante sobre o financiamento. A receita que o Estado arrecadou, a receita que o Distrito Federal arrecadou e os municípios também arrecadaram para a Seguridade Social são contribuições destes respectivos entes. Estarão no seu próprio orçamento. É diferente. Existe um orçamento do município para a Seguridade Social, um orçamento do Estado para a Seguridade Social e um orçamento do Distrito Federal para a Seguridade Social. Não integra o orçamento da União. O orçamento da União para a Seguridade Social é um orçamento diferente. Aquilo que o município arrecadou para a sua própria contribuição de Seguridade Social não vai integrar o orçamento da União. Assim, respectivamente, do Estado e do Distrito Federal. São arrecadações, são receitas distintas. Um próximo ponto. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social. Falei sobre isso. Tendo em vista o que? Metas e prioridades. Proposta de orçamento, metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área de gestão de seus recursos. Vou lembrar de novo, estamos falando do financiamento, de onde que vem o dinheiro para a Seguridade Social. Aqui eu estou falando o quê? A proposta de orçamento, que é feita anualmente, ela será elaborada pelos três órgãos, e tendo em vista o quê? As metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Existe uma hierarquia aqui, e isso cai em prova. Qual é essa hierarquia? Nós temos o plano plurianual, que é feito a cada 4 anos. Do plano plurianual, é retirada
a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós tiramos o orçamento, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, primeiramente, Plano Plurianual. Depois, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E depois da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tira-se a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento. E nesse orçamento, eu já falei que existe o orçamento da União, do financiamento das empresas e da Seguridade Social. Portanto, essa proposta de orçamento será tirada de onde? Das metas e prioridades que estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok? O artigo 195, parágrafo 5º da Constituição diz o seguinte: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Isso é muito importante. Eu acho que nesse vídeo aqui, a informação mais importante que nós temos que gravar para a nossa prova. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Vamos supor que a nossa presidenta resolva fazer, aumentar, vamos criar mais um benefício, deixa eu ver, bolsa descanso. Enquanto você descansa, você vai receber uma bolsa, um valor. Ela pode criar isso? Pode criar, desde que ela diga de onde virá o dinheiro. É lógico que vai passar pelo Congresso, tudo bem. Mas ela pode criar? Pode, desde que diga de onde vem o dinheiro. Está vindo o dinheiro, de onde está vindo o custeio. Será um novo imposto que eu vou criar. Beleza, mas ela vai ter que mostrar. Então, qual é a regra? Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado. Criou. Ou vou aumentar aqui, majorado, vou aumentar o salário da aposentadoria. Vou criar aqui mais uma aposentadoria, mais uma pensão. Vou aumentar os valores. Pode ser majorado, aumentado. Pode, desde que eu diga de onde que está vindo o recurso. Desde que eu mostre, está vindo aqui, olha, do pré-sal que gerou bilhões para o governo. Então, está de acordo? Perfeito, pode ser criado. E nós temos a anterioridade mitigada ou nonagesimal. Essa anterioridade mitigada ou nonagesimal, ela diz o seguinte: nenhuma fonte de custeio criada, por exemplo, um imposto ou uma taxa, poderá ser cobrada senão após 90 dias da sua criação. É isso. Se a nossa presidenta criar um imposto para financiar esse benefício que foi majorado ou criado, deverá ter o lapso temporal de 90 dias. É a anterioridade mitigada ou nonagesimal. Já falamos várias vezes sobre ela. Constitui então as contribuições sociais. Já falamos de algumas. Letra A. Vamos repetir, vamos citar as outras. As das empresas, recaindo sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Contribuições sociais é contribuição direta ou indireta? Direta. Muito bem, acertamos. Então, na letra A, as empresas recaindo sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício. São contribuições que são recursos enviados para a Seguridade Social que todas as empresas ou pessoas equiparadas enviam para a Previdência. Todo salário que a empresa paga a seu funcionário ou pessoas físicas que lhe prestam serviço, mesmo que não haja vínculo empregatício, mesmo que seja esporadicamente, a empresa vai retirar ali 20% e enviar para a Seguridade Social, não Previdência, né? Seguridade Social, se for empresa comum. Sabemos que existe plano de benefícios em que a alíquota será menor, nós veremos isso. Letra B, dos empregadores domésticos, 12% os empregadores vão recolher ali e enviar para a Seguridade Social. Então, são receitas, contribuições sociais. Letra C, a dos trabalhadores incidindo sobre os respectivos salários de contribuição. Os trabalhadores, quem são os trabalhadores? Todos aqueles que prestam atividade remunerada. Eles também, assim como os empregadores vão descontar uma parte
e enviar para a Seguridade Social, os trabalhadores do seu respectivo salário será recolhido uma parte também, e nós veremos esses valores. Através de quê? Salário de contribuição, que nós veremos a definição nos próximos slides. Letra D. As associações desportivas. Observe que as associações constituídas, elas também enviam para a Seguridade Social uma porcentagem. Nós veremos isso também. Guarde aqui, por enquanto, para fins de prova, é memorizar quem são. Empresas, empregados, trabalhadores, empregadores domésticos, trabalhadores, associações deportivas. Letra D. As incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Aquele segurado especial, ele também contribui, só que sua contribuição é menor. Incidente sobre a receita bruta. Como que o produtor rural ele contribui? Através da sua receita bruta da sua produção. Imagina que ele que trabalha com café, ele não vai contribuir mensalmente. Ele vai contribuir após a colheita, uma receita bruta da sua comercialização, haverá ali uma porcentagem. Letra F. As das empresas incidentes sobre a receita ou faturamento do lucro. Nós temos duas formas em que as empresas elas vão contribuir. Pode ser sobre a receita, aquilo que é arrecada, aquilo que entra na sua contabilidade, ou ainda sobre o faturamento, e ainda a terceira, ou melhor, são três, né? Ou ainda sobre o lucro. Então há três formas: sobre a receita, sobre o faturamento ou sobre o lucro. O conceito deles não cai em prova. Saber, por exemplo, o que é a diferença de receita e faturamento. O faturamento é diferente no sentido em que o faturamento é somente dentro do mês. A receita não. A receita entra pagamentos antigos e pagamentos atrasados que vieram de meses anteriores, entra na receita. O faturamento é só do referido mês, enquanto o lucro é deduzido as despesas. Deduz a despesa e o que sobrou é o lucro. Para a prova não cai esses conceitos. Eu falei só por curiosidade mesmo. Receita, faturamento e bruto. O que cai é saber que constitui contribuições sociais das empresas e são incidentes sobre a receita ou faturamento ou sobre o lucro. A letra G. Incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. São jogos, loterias. Quando você joga na Mega Sena, se você olhar a parte de trás, você vai ver X% vai para um lugar, Y% para outro e Z% para a Seguridade Social. Então, quando você está jogando ali, uma parte daquela arrecadação é destinada para a Seguridade Social. Então, incidentes sobre as receitas, sobre concursos de receitas de prognóstico, são jogos de loterias. Só a título de curiosidade, não cai em prova saber que a letra A, B, quer dizer, pode não cair, né? A, B e C são conhecidas como receitas previdenciárias. Anote aí, porque quem sabe a banca dá uma loucura lá. Receitas previdenciárias. A, B e C destinadas à previdência social. A letra E, F e G não previdenciárias. Vão para outras fontes da Seguridade Social, saúde e assistência. Então, A, B e C são receitas previdenciárias. A destinação é a previdência. A letra E, F e G são receitas não previdenciárias, destinadas à Seguridade Social, exceto previdência. Ok? Eu falei várias vezes sobre o salário de contribuição. Existe uma definição no artigo 20 da Lei 8.212 de 91, que é a Lei Orgânica da Seguridade Social. Nós temos no parágrafo 1º que diz o seguinte: os valores do salário de contribuição serão reajustados a partir da data de entrada em vigor dessa lei, na mesma época e com os mesmos índices que os reajustamentos dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. E aqui embaixo uma definição. É o valor que serve de base para a incidência das alíquotas das contribuições previdenciárias, fonte de custeio, e como base para o cálculo do salário de benefício. Então, salário de contribuição é uma definição teórica de um valor que será calculado e serve como base para o cálculo do salário de benefício. Então,
o salário de contribuição é um valor, é um teórico, é um X, é um percentual, que através desse percentual será calculado a base para o salário de benefício, o benefício que o segurado irá receber. Aqui o parágrafo primeiro, ele está nos dizendo o quê? Então nós temos aqui índice de salário de contribuição. Olha, quem recebe até R$ 1.317,7 vai contribuir por uma alíquota de 8% sobre o salário de contribuição. Quem recebe de 1.317 até 2.195,12, a alíquota será de 9%. E quem recebe de 2.195,13 até o teto da Previdência Social, que é 4.390,24, será de 11%. Então, quem recebe um salário mínimo, a alíquota aqui será de 8%. Então, essas são as definições do salário. Esse é o salário de contribuição, não é o salário que ele recebe, mas é um valor estipulado que é reajustado anualmente, e sobre estes valores são incididos alíquotas, e aí se define o valor da contribuição e o valor do benefício que cada segurado recebe. Então, são algumas definições sobre o salário de contribuição. Por que eu falei isso? Eu disse isso pelo seguinte fato: é que na próxima aula nós vamos estudar essa tabela. Não dá mais tempo, eu fiz essa tabela aqui e eu resumi mais ou menos umas 3.000 páginas, nem tanto, né? Reduzi inúmeras páginas nessa tabela. Eu peguei várias leis, resoluções e coloquei aqui quem são os segurados, qual a base de cálculo de contribuição, qual a alíquota que será utilizada para desconto e quem recolhe. Isso é matéria de prova, muito importante, é um dos assuntos mais complicados. Então eu tirei muito texto, porque se a gente fosse estudar o texto que contém essa tabela, nós gastaríamos 4 ou 5 vídeos, e nós vamos fazer isso aqui em poucos minutos com essa tabela que eu fiz. Então eu aguardo você na próxima aula, em que nós retornaremos sobre salário de contribuição e entraremos nesse assunto um pouco chato, mas muito importante para a nossa prova. Muito obrigado, valeu!